Olá, amigos do canal Devocional da Esperança. É uma imensa alegria ter-los conosco hoje. Antes de mergulharmos no profundo tema que nos aguarda, queremos convidar-los a se inscreverem no nosso canal, deixar seu like e ativar as notificações para que não percam nenhum conteúdo que, com certeza, pode fortalecer sua fé e aprofundar ainda mais sua conexão espiritual. O tema que vamos abordar hoje é de uma importância vital e extremamente especial. A força da fé de Jó, enfrentando a dor com esperança e confiança em Deus. A história de Jó é, sem dúvida, uma verdadeira fonte de inspiração e resiliência em meio às provações que a vida apresenta. Para aqueles que já tiveram a oportunidade de ler o livro de Jó na Bíblia, sabem que as experiências que ele enfrentou são de tal magnitude que muitas vezes se tornam difíceis de imaginar. Jó era um homem justo, temente a Deus e extremamente respeitado por sua integridade e moralidade. Entretanto, a vida de Jó tomou um rumo radical e inesperado. Ele se viu cercado por um mar de infortúnios, enfrentando a perda de seus bens materiais, da vida de seus filhos e até mesmo a deterioração de sua saúde. No entanto, mesmo diante de tamanha desgraça, a fé de Jó não vacilou nem por um instante. Assim, temos um exemplo poderoso do que realmente significa ter uma fé inabalável. Que tal explorarmos essa narrativa profundamente juntos? Vamos descobrindo o que podemos aprender com ela ao longo do caminho. Primeiramente, é crucial entender que as dores e tribulações são parte integrante da experiência humana, e com isso, não fazem exceção para ninguém, nem mesmo para aqueles que são vistos como justos aos olhos de Deus. A narrativa de Jó nos ensina que a vida é repleta de altos e baixos, e o que realmente se destaca na trajetória de Jó é sua notável capacidade de manter a confiança em Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parecia estar perdido para sempre. A dor pode ser algo verdadeiramente devastador e avassalador, mas Jó nos ensina uma lição valiosa. É totalmente possível encontrar esperança e fé, mesmo nas situações mais sombrias e dolorosas. Quando Jó começou sua jornada de sofrimento, ele o fez com um lamento profundo e sincero, questionando, com um coração angustiado, por que deveria ser condenado a tamanha dor. Esta é uma emoção universal com a qual todos nós, em diferentes momentos de nossas vidas, podemos nos relacionar. Diante de dores emocionais e físicas intensas, não é raro que questionemos a vontade divina e possamos ter dúvidas sobre a bondade de Deus. E seria realmente errado termos essas dúvidas? É claro que não. As inseguranças e questões levantadas muitas vezes podem servir como um guia válido em nossa jornada de fé, levando-nos a descobertas mais profundas e novas compreensões sobre nós mesmos e sobre a vida em si. Entretanto, o que realmente destaca a verdadeira força de Jó é a maneira como ele responde a esses desafios desumanos. Em meio ao tormento e à desesperança, suas palavras de fé e resistência ressoam poderosamente. Ainda que ele me mate, eu esperarei nele. Essas palavras nos confrontam com um paradoxo extraordinário. Como pode alguém ter esperança e fé diante da certeza da morte? Como consegue ele manter acesa a chama da esperança, mesmo em meio ao sofrimento insuportável que a vida lhe impõe? Nós vamos explorar isso ao longo deste vídeo, e eu prometo que há muito mais a ser revelado. A resposta para essas questões está na profunda relação que Jó tinha com Deus. Para ele, a presença divina não se restringia apenas às bênçãos e vitórias, mas também se manifestava nas adversidades, nas calamidades e nas tribulações que ele enfrentou. Dentro de sua alma machucada e dilacerada, Jó encontrou a força que muitos de nós, assim como eu e você, precisamos em momentos desafiadores e difíceis da vida. Por isso, convido você a refletir sobre essa força que provém da fé. Como podemos aplicar os ensinamentos de Jó em nossas próprias vidas?
De que maneira podemos nos manter firmes e esperançosos quando tudo parece estar se desmoronando ao nosso redor? À medida que avançamos neste vídeo, iremos aprofundar questões e reflexões que certamente ajudarão a responder essas perguntas e a fortalecer nossa própria fé. E você não vai querer perder o que vem a seguir, pois isso pode realmente mudar a sua perspectiva. Vamos mergulhar ainda mais na fascinante e impactante história de Jó, um homem que se tornou um símbolo de fé inabalável, mesmo em meio ao sofrimento extremo. A narrativa começa de forma impressionante, apresentando Jó como um homem justo e íntegro, devoto a Deus e que se esforçava ao máximo para evitar qualquer mal que o rodeasse. No entanto, a vida de Jó vê uma reviravolta inesperada e devastadora. Um diálogo celestial impressionante introduz a ideia de que Satanás desafia a verdadeira devoção de Jó, sugerindo que sua fé só existe como resultado das abundantes bênçãos que recebeu ao longo de sua vida. Esse desafio desencadeia uma sequência de calamidades que reduz Jó à condição de uma sombra do que ele foi antes. A forma como ele reage a essa nova e cruel realidade é, sem dúvida, um ensinamento digno de reflexão profunda. É notável notar que, mesmo diante da total destruição de seus bens materiais, da tragédia que resultou na morte de seus filhos e da deterioração devastadora de sua saúde, Jó não murmura nem expressa, de maneira raivosa, qualquer questionamento contra Deus. Ao contrário, ele exalta o nome do Senhor, reconhecendo que tanto as boas quanto as más experiências da vida são partes da sua jornada. Quando ouve pela primeira vez as terríveis notícias de suas perdas, sua reação inicial é de profundo lamento e desespero. Mas, logo em seguida, ele se prostra em adoração, um ato que revela uma percepção extremamente madura e profunda da fé. Este é um dos principais ensinamentos que o livro de Jó nos apresenta. A verdadeira fé não é completamente definida apenas por momentos de alegria e felicidade. Ela se mostra robusta e resiliente, principalmente nas horas de tristeza, dor e desesperança. Em nossa sociedade contemporânea, onde os desafios e as dificuldades são frequentemente banalizados ou ignorados, a resposta de Jó se destaca como uma lição poderosa. Quando os amigos de Jó chegam para consolá-lo, a expectativa de um alívio rápido faz parte do que ele sente naquele momento. No entanto, ao invés de oferecer um consolo real e significativo, eles acabam se tornando, sem querer, uma fonte adicional de dor e frustração. Isso ocorre porque não conseguem compreender a profundidade da dor que Jó vive e ainda insistem que ele deve ter cometido algum erro terrível para merecer tal sofrimento e desgraça. A história de Jó nos ensina uma lição valiosa. Ao longo da nossa caminhada de fé, nem todos ao nosso redor entenderão as lutas que enfrentamos. Às vezes, as pessoas que mais amamos e respeitamos são, justamente, aquelas que menos conseguem nos apoiar de forma efetiva. E isso nos leva a refletir sobre uma questão fundamental e delicada: como manter nossa fé em Deus quando tudo parece estar desmoronando ao nosso redor? A partir do exemplo inspirador de Jó, fica claro que a conexão espiritual e a confiança inabalável em Deus são absolutamente essenciais durante os períodos mais sombrios e desafiadores da nossa vida. A dor, por mais intensa que seja, pode ser, na verdade, um convite à intimidade com Deus, assim como testemunhamos na vida de Jó, que, em meio à sua terrível agonia, ansiava por uma resposta clara e direta do Senhor. É importante ponderar essa questão e nos perguntar: como podemos gerar força a partir das tribulações que enfrentamos? Será que essas experiências difíceis podem realmente nos aproximar de Deus? A história de Jó parece nos responder afirmativamente, mostrando que,
Em nossa vulnerabilidade, somos frequentemente confrontados com a oportunidade de um encontro profundo e transformador com Ele. Esse é um anseio que muitos de nós realmente almejamos em nossos momentos de crise. A jornada de Jó, portanto, revela um caminho de fé que se expressa não apenas em louvor, mas também na sinceridade das nossas dúvidas e questionamentos. Essa parte da história nos ensina que, ao abrir nosso coração e expressar nossas angústias, podemos estar criando um espaço para que Deus se manifeste de maneira mais poderosa em nossas vidas. Ao confrontarmos as dificuldades com um coração aberto, permitimos que o divino se aproxime de nós de formas que talvez nunca imaginássemos. Jó, sem dúvida, nos mostra que ter fé não significa estar completamente livre de dúvidas ou questionamentos acerca da vida e do sofrimento em geral. Ao contrário, ele se atreve a fazer perguntas humildes a Deus e expressa valentemente toda a sua dor. Muitas vezes, a imagem que formamos ao redor da fé é a de alguém que nunca questiona nada, que nunca levanta interrogações sobre as dificuldades enfrentadas em sua vida. Contudo, a história de Jó revela que a vulnerabilidade e a busca por compreensão são partes essenciais do processo de fortalecimento da fé. No capítulo 13, Jó declara com toda a sinceridade: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Essa afirmação poderosa é um testemunho verdadeiro de aceitação, confiança e entrega. Jó poderia ter escolhido rejeitar Deus, renunciando à sua fé diante do sofrimento avassalador que o afligia. Porém, em vez disso, ele decide permanecer fiel e esperar, mesmo quando todas as circunstâncias ao seu redor conspiram contra ele. Esta é a essência pura da esperança, que não se baseia na ausência de dor ou tristeza, mas na certeza de que, mesmo na dor mais intensa, Deus está presente e ao nosso lado. Assim, Jó continua a clamar incansavelmente por um contato direto com o Criador, em busca de respostas que suas difíceis circunstâncias parecem não fornecer naquele momento crítico. Esta busca sincera e o anseio genuíno de Jó em dialogar com Deus nos mostram que a fé autêntica é um relacionamento dinâmico, onde a conexão pode incluir tanto momentos de exaltação quanto períodos de desespero e anseios por compreensões mais profundas. Além disso, a fé de Jó não é cega. Ela está enraizada na memória viva e consciente de quem Deus é e tem sido em sua vida. Ele não perde de vista a bondade e a misericórdia de Deus, mesmo quando absolutamente tudo ao seu redor sugere que Deus se esqueceu dele. É na memória das promessas anteriores e nas experiências vividas que Jó encontra força para confiar no futuro. Este ato de lembrar de quem Deus realmente é leva Jó a permanecer firme em sua fé, mesmo quando a vida parece insuportável. Assim, ele se torna um exemplo brilhante e inspirador para todos nós, mostrando que é viável ter uma relação autêntica com Deus, onde podemos expressar nossa dor e, ao mesmo tempo, confiar em sua soberania e amor incondicional. Ao longo de toda a narrativa, ao final, Deus responde a Jó não com explicações que poderiam ser consideradas transacionais sobre suas tribulações, mas sim com uma poderosa revelação de sua grandiosidade, de sua criação e de seu incomparável poder. Isso nos ensina que, em nossos momentos de sofrimento, o que mais precisamos não é necessariamente de uma resposta clara e objetiva para todas as nossas perguntas, mas sim da presença de Deus. Essa presença divina conforta, renova nossas esperanças e nos lembra de que estamos a uma oração de distância de seu amor. Esse mesmo Deus que criou o magnífico universo com uma beleza estonteante e que cuida de nós de forma pessoal e individual, nos convida a nos achegar a Ele. É um lembrete poderoso de que, mesmo em nossa dor mais profunda, podemos encontrar esperança, força e conforto ao decidir confiar na sua bondade e sabedoria eterna.
A chave está em nossa disposição de nos voltear para Ele, em vez de nos fechar na dor que sentimos. Na vida cotidiana, essa mensagem rica e cheia de esperança é absolutamente vital. Muitas vezes, encontramos conflitos e desafios que ameaçam nos desviar da nossa fé e do nosso propósito divino. Contudo, a força que encontramos em episódios marcantes, como o de Jó, é um agradável chamado à perseverança, uma determinação que nos impulsiona a continuar avançando e a não desistir. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece indicar o contrário. Agora que exploramos a força da fé de Jó em meio ao sofrimento e à dor insuportável, é essencial refletir sobre como podemos aplicar esses ensinamentos práticos em nossas próprias vidas. Frequentemente, podemos nos sentir como Jó, encarando dificuldades que parecem insuportáveis e esmagadoras. É nesses momentos desafiadores que a fé se torna nossa âncora de esperança, e podemos aprender tremendamente com a perseverança e determinação que ele demonstrou. Jó não apenas suportou suas intensas provações, mas também manteve sua integridade moral e confiança em Deus, mesmo quando tudo ao seu redor parecia ruir em ruína. A história de Jó nos ensina que a dor, embora inevitável e angustiante, é parte da condição humana, e nossa resposta a essa dor pode não apenas moldar, mas também transformar nosso caráter, além de fortalecer nossa fé em Deus. Precisamos, portanto, nos lembrar constantemente de que não estamos sozinhos em nossas lutas e tribulações. Deus está sempre conosco, e Ele nunca nos abandonará em nosso sofrimento, assim como vemos que não abandonou Jó em seu momento de dor. Assim como Jó, temos a magnífica oportunidade de dialogar abertamente com Deus em meio às adversidades que enfrentamos. Em oração, podemos desabafar, expressar nossas dúvidas e vulnerabilidades e pedir a força que tanto necessitamos. Isso não diminui nossa fé. Ao contrário, é um ato profundamente corajoso de confiança e vulnerabilidade que se apresenta diante do Senhor Todo-Poderoso. Ao abrirmos nosso coração nesse diálogo sincero, criamos espaço para que Sua presença renovadora nos envolva. Vamos lembrar que abrir-se para Deus é um passo fundamental em nossa jornada, e reconhecer nossas fraquezas e dores diante dele é um sinal de verdadeira humildade e fé. À medida que nos permitimos ser autênticos em nossa comunicação com Deus, uma transformação pode ocorrer, e podemos encontrar paz, conforto e renovação espiritual ao longo do caminho. Essa jornada não é linear, mas envolve altos e baixos, aprendizados e experiências. A beleza dessa caminhada está em que, ao perseverarmos, encontramos um relacionamento mais rico e vibrante com... E lembre-se, ao refletirmos sobre nossas próprias vidas e as batalhas que enfrentamos, devemos abraçar essas dificuldades como oportunidades de crescimento. Não podemos permitir que a dor e as circunstâncias desafiadoras nos afastem de nosso propósito. Devemos, ao contrário, encará-las de frente, confiantes de que Deus está em controle de todas as coisas e sempre terá um propósito maior em mente. Que possamos prosseguir com coragem e fé, injectando esperança, amor e luz em cada passo que dá. Além disso, um aspecto fundamental e extremamente importante a destacar é a relevância da comunidade e do apoio mútuo em tempos difíceis e desafiadores. A história de Jó inclui amigos que inicialmente se aproximaram dele com boas intenções, buscando consolar e oferecer suas opiniões. Contudo, depois, irrecuperavelmente, suas palavras e conselhos acabaram se tornando mais uma fonte de dor do que de verdadeiros encorajamentos. Essa circunstância nos lembra da necessidade vital de buscar e oferecer apoio genuíno entre irmãos e irmãs na fé. É crucial, portanto, estarmos cercados de pessoas que edificam e encorajam nossa fé. Elas são aquelas que nos ajudam a ver e lembrar das promessas de Deus, mesmo quando parecem distantes e inalcançáveis. O papel da comunidade é um pilar forte em nossa caminhada espiritual e pode proporcionar a força que muitas vezes nos falta.
Quando nos deparamos com sofrimentos intensos e prolongados, devemos lembrar que somos partes de um único corpo. Assim, podemos carregar os fardos uns dos outros e também oferecer suporte e ajuda em tempos de aflição e adversidade. Cultivar essas relações significativas e autênticas pode fazer toda a diferença na maneira como enfrentamos as tempestades da vida. Nunca, jamais, subestime o poder de uma palavra encorajadora ou de um simples gesto de amor e cuidado em momentos de dor e tristeza, pois pequenas ações podem ter um impacto colossal no coração do outro. O apoio emocional e espiritual que encontramos na comunidade pode ser um bálsamo para a alma, proporcionando consolo e renovação. Por isso, é também necessário estarmos abertos para receber ajuda e consolo, permitindo que a comunidade de fé faça parte de nossa jornada. Em momentos de dor, é o amor e a compaixão que muitas vezes nos levam a experimentar um vislumbre da graça divina. Essa troca de apoio não é apenas uma necessidade, é uma forma de expressar a união do corpo de Cristo. Não hesite em buscar apoio quando precisar. Isso não é um sinal de fraqueza, mas sim de coragem e sabedoria em reconhecer que todos nós somos seres humanos e, portanto, dependemos uns dos outros e de Deus. Às vezes, abrir-se para outros pode ser difícil, mas precisamos lembrar que a vulnerabilidade é parte da nossa natureza humana. Através dela encontramos força e esperança, sabendo que não estamos sozinhos em nossas jornadas. Esse é o poder da comunidade. Conectar-nos em nossa luta, compartilhar momentos de alegria e tristeza e, acima de tudo, lembrar que somos parte de um todo maior e mais eterno. Assim, o suporte mútuo se transforma em um poderoso alicerce que pode verdadeiramente nos sustentar nas épocas mais desafiadoras. Que possamos crescer juntos, fortalecendo nossas ligações de fé e amor. Por fim, vamos nos lembrar da mensagem central e poderosa que emana da história de Jó. A esperança e a confiança em Deus sempre prevalecem, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Ao olharmos para a vida de Jó, somos confrontados com um exemplo poderoso de fé que resiste ao teste do tempo e do sofrimento, mostrando que, mesmo nas situações mais sombrias, uma luz pode brilhar. Ele experimentou uma restauração extraordinária e abundante em sua vida ao final dessa narrativa, e suas bênçãos foram multiplicadas além do que ele poderia ter imaginado. Isso nos encoraja a acreditar que, mesmo nas situações mais sombrias e desoladoras, Deus pode trazer luz, transformação e renovação. Muitas vezes, são nesses momentos que Deus faz as maiores obras em nossas vidas, moldando-nos, aperfeiçoando-nos e nos preparando para sermos canais de sua graça e esperança. Portanto, ao enfrentarmos nossas próprias adversidades, que possamos sempre nos lembrar da força que temos em Cristo e da esperança preciosa que Ele nos oferece a cada novo dia. Nossas dores e dificuldades podem realmente moldar nosso caráter e nos aproximar infinitamente mais de Deus, cultivando uma fé verdadeira e inabalável que brilhará através das trevas. Que tenhamos a coragem de ser como Jó, enfrentando a dor com uma firme confiança em Deus e proclamando a esperança mesmo quando a vida nos desafia de maneira profunda e dolorosa. Deixe essa mensagem poderosa penetrar em seu coração e inspire-se a caminhar firmemente na fé, sabendo que, com Deus ao nosso lado, a vitória já é certa e está garantida. Assim, ao lidarmos com as tribulações da vida, lembremos sempre que, independentemente de quão densas sejam as nuvens da dor, a luz de Deus nunca deixa de brilhar. A fé é uma luz que nos guia, uma força que nos levanta e a esperança que transforma a nossa visão do futuro. Este é o nosso convite para permanecer firmes e inabaláveis, assim como Jó fez. Juntos, sigamos em frente, armados com a certeza de que a nossa jornada, por mais difícil que possa ser, está entrelaçada com um propósito divino e a promessa de esperança. Que possamos sempre agir com amor, fé e esperança diante das tempestades da vida.